Olá, mamãe, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Maternando Fácil. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre um tema muito importante, que é a confusão de bicos. Mas confusão de bicos, Lohane, nunca nem ouvi falar. Pois é, muitas pessoas não ouviram falar, muitas pessoas têm problemas, dificuldades na amamentação devido à confusão de bicos, mas muitas vezes nem é diagnosticado. Muitas vezes as mães simplesmente falam que meu filho parou de amamentar, simplesmente ele não quis mais. E não conseguem realizar esse diagnóstico de confusão de bicos. Então, se você é uma mamãe que está amamentando, seu filho faz uso de chupeta ou de mamadeira ou de copinho, ou você faz uso de bicos de silicone, acompanhe este vídeo até o final, que eu irei passar para vocês alguns sinais que o seu filho está tendo confusão de bicos. E antes de assistir o vídeo, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, curta este vídeo e compartilhem. Então, mamães, a confusão de bicos, ela acontece muitas vezes quando as mães dão chupetas para os seus filhos, mamadeiras ou fazem uso de bicos de silicone. E a verdade é que esses bicos têm uma diferença enorme do seio materno. É uma diferença muito grande e por causa dessas diferenças podem acabar atrapalhando o aleitamento materno. E é onde que acontece muitas vezes esse desmame precoce. O que acontece? Como eu disse, os bicos eles são diferentes. Então a musculatura utilizada pelo bebê é diferente da musculatura que ele utiliza para fazer a amamentação pelo seio da mamãe, né? E a mamadeira é muito mais fácil, então o leite sai com mais facilidade, ele não tem que fazer tanto esforço quanto o peito da mãe, né? Então ele usa bem menos músculos para estar fazendo essa sucção da mamadeira do que na mama. E com isso, quando você coloca ele para mamar no seu peito, ele vai recusar, porque ele tem que fazer mais força, né? Utilizar mais músculos, o leite não sai com tanta facilidade, o bico ali é diferente. Então ele vai, quando você coloca ele para mamar na sua mama, ele vai querer pegar somente ali no biquinho. Então não vai ser uma pega adequada, esse leite não vai sair do jeito que ele tem que sair, ele vai ficar nervoso, vai ficar estressado. Então a mamadeira acaba atrapalhando muito na questão da amamentação e pode vir a causar um desmame precoce. Além disso, a chupeta, vamos falar da chupeta. Muitos ficam na dúvida, oferta ou não oferta chupeta para o meu bebê? A verdade é que a chupeta acalma os filhos, não é? Você precisa fazer uma tarefa ali na sua casa, tá muito atarefada, você não tem ninguém para te ajudar. E eu entendo, eu sei que a chupeta muitas vezes é o nosso amigo, é aquele que vai te auxiliar naquele momento, é o que vai trazer paz, vai trazer calma para o seu bebê, para que você consiga realizar as suas atividades. Mas com isso, ela vai vir influenciar. Talvez não seja do dia para a noite, pode levar algum tempo. Aí muitas mães vão dizer, mas eu consigo amamentar normalmente meu filho, ele está amamentando super bem e eu dou chupeta para ele. Então, se você está conseguindo, você é uma exceção. Não é o que acontece na maioria dos casos, né? Então, existem estudos que avaliam que crianças que desmamam precocemente fazem uso de chupeta ou de outros bicos artificiais. Então, mamães, a chupeta eu entendo que é um acalento, né? Mas ela influencia muito. O que acontece? Muitos dizem pra você assim: a criança tá fazendo seu peito de chupeta, vamos tacar uma chupeta pra ele, vamos comprar uma chupeta tão bonitinha, chupetinha, né? Mas, se vocês pararem pra pensar, a chupeta existe há pouco tempo em relação à mama materna, né? Então, não tem essa de que seu filho está usando o seu peito de chupeta. Existe a amamentação não nutritiva, que ela é muito importante, que o bebê realize ela. Nem sempre o bebê vai estar mamando apenas para encher a barriguinha. Ele quer carinho, ele quer aquele contato físico, aquele contato humano. E a chupeta não oferece isso. E a amamentação não nutritiva, ela é muito importante para que os níveis de leite no seu organismo, né, sejam produzidos da forma adequada para o seu bebê. Então, aquele bebê que faz uso de chupeta, consequentemente, o leite dessa mãe irá reduzir, porque ele passa menos tempo na mama. Então, o organismo vai entender, pode produzir menos leite, porque o bebê não tem tanta necessidade. E aí, há essa baixa de produção de leite.
Então é muito importante que a mãe realize, além da amamentação nutritiva, a não nutritiva, para que mantenha os níveis de produção de leite adequadamente, para que o seu filho receba o carinho, a atenção, o aconchego que ele necessita. Então nós humanos necessitamos muito de carinho, de aconchego, de calor humano mesmo. E a chupeta, que é um objeto de borracha frio, não oferece isso. E muitas vezes a criança chora, a gente oferta a chupeta para a criança, ele vai calar, porque ele tem a falsa ideia que está sendo nutrido. E muitas vezes acaba dormindo sem amamentar depois, sem encher a barriguinha. E isso traz consequências para a criança, que pode fazer com que ela fique baixo peso. Então, mamães, alguns sinais que o seu bebê vai apresentar que ele está tendo confusão de bicos. Nós temos os sinais moderados, sinais graves e os sinais muito graves. Então, os sinais moderados, essa criança vai começar a abocanhar o peito de forma errada. Ele não consegue abocanhar toda ou boa parte da areola, né? Ele vai querer muitas vezes pegar ali somente no biquinho, porque a chupeta ou a mamadeira é só o bico, né? Não tem aquela questão de abocanhar mais à frente. Então ele vai ficar com essa confusão de pegar o bico do jeito certo, pegar a mama do jeito certo. Ele às vezes vai ficar muito irritado, não vai querer pegar a mama. O seu bebê vai apresentar alguns sintomas, alguns sinais, na verdade, que ele está tendo confusão de bicos. E esses sinais eles serão classificados em moderados, graves e muito graves. Então, sinais moderados. O bebê vai ter uma certa dificuldade em abocanhar o peito da forma certa. Ele não vai abocanhar toda a areola. Ele vai tentar se segurar apenas ali no bico, por causa que é o formato do bico da mamadeira ou da chupeta mesmo. Ele vai morder mais vezes essa mama da mamãe. Ele também vai, depois, quando estiver finalizando a mamada, ele vai empurrar o peito para tentar segurar somente aqui no biquinho. Pode ser que ele vai querer pegar a mama somente quando ele está sonolento ou quando ele está dormindo. Ele não vai querer pegar essa mama constantemente. Além disso, as mamas vão ficar mais machucadas, assadas, né? Vão ferir com mais facilidade por causa dessa pega incorreta que vai estar sendo apresentada. Sinais graves que seu bebê vai apresentar, né, que está tendo confusões de bico. Então, seu filho, ele vai chorar muito no início, que é quando ele começar a mamada, porque o leite não sai imediatamente igual acontece na mamadeira, então ele pode chorar bastante. Ele vai começar a recusar o peito, né, como forma de consolo, ele vai estar preferindo aí uma chupeta. Além disso, outro sinal que ele vai apresentar, ele vai, no final de cada mamada, ele vai começar a chorar, mamou, encheu o barriguinho, ele vai começar a chorar, porque ele quer ser consolado pela chupeta, ele quer dormir mamando a chupeta. Esses são sinais graves que seu bebê pode apresentar, né, que ele está tendo confusão de bicos. Então, sinais muito graves que seu bebê vai apresentar que ele está tendo confusão de bicos. Então, ele vai ter ânsia de vômito, vai fazer vômitos toda vez que ele pegar o peito. Ele vai preferir claramente muito mais a chupeta ou a mamadeira e vai ter pouco ganho de peso, porque ele não está conseguindo abocanhar da forma correta mais aquela mama e tudo, né? Então, consequentemente, vai ter baixo peso. E se isso não for identificado precocemente, se a mãe não realizar as intervenções necessárias, que será necessário estar fazendo acompanhamento com um profissional para que consiga reverter esse quadro, para que não ocorra o desmame precoce. Então, é importante que seja identificado no início para que já seja resolvido e o desmame não aconteça, tá bom, pessoal? Então, vamos ficar atentas a esses sinais que seu filho dá. Então, os nossos filhos, eles nos dão sinais o tempo todo. E cada criança é única. Então, não adianta falar para vocês que a Laura fez de uma forma que o seu filho também vai ser do mesmo jeito. Então, cada bebê é de um jeito. As mães, elas têm, eu falo assim, não sei, é um instinto que a gente conhece muito bem os nossos filhos. Então, a gente deve ficar atenta a esses sinais que os nossos filhos nos dão, para a gente conseguir identificar o mais cedo possível se está acontecendo essa confusão de bicos ou não. Se por um acaso você observar que seu filho está apresentando alguns desses sinais, seja os moderados, graves ou muito graves, já suspender o uso de qualquer
de qualquer outros bicos artificiais que seu filho esteja fazendo uso, para tentar manter somente na mama. E tem aqueles casos que deve ser iniciada uma introdução de fórmula, né? Que o filho deve ter essa complementação. E não é pelo fato de não poder dar chupeta, não poder dar mamadeira, que o seu filho vai ficar sem essa complementação. Então a gente tem outras formas, outros meios. Tem as colheres dosadoras, que não vão causar essa confusão de bicos. Tem uma outra forma que a gente usa, que é uma sondinha, que você coloca a sonda do bebê para mamar, coloca a sonda, a ponta dela dentro do recipiente que contém a fórmula ou que contém o leite materno também. E coloca essa sondinha bem no cantinho aqui da mama, enquanto o bebê vai fazendo a sucção aqui do peito, vai conseguindo puxar também esse leite através da sonda. Então vai acontecendo tudo junto, a suplementação com o aleitamento materno. E não vai atrapalhar. Tem os copinhos, né? Quando a minha filha nasceu, foi necessário fazer uma complementação logo no início, no hospital, que meu leite ainda não tinha descido, porque foi cesárea. E elas usavam aquele copinho de café. Eu achava muito engraçado, porque elas colocavam a gazinha na pontinha do leite, assim, a minha filha ia mamando aquela gazinha. Então não atrapalha. Pode estar usando também o copinho e ofertando aos poucos na boquinha da criança, né? Sem causar prejuízo para a criança que necessita de complementação e sem prejudicar o aleitamento materno. Então, se o seu filho precisa de fórmulas, né? Precisa dessa complementação, vamos recusar a mamadeira, vamos recusar os copinhos, vamos utilizar essa forma. O copinho, aquele sem tampa, sem borracha, sem nada, dá aos poucos. Eu sei que dá um certo medo. Podemos também utilizar a sonda, tá? Ou a colherzinha dosadora. Vamos tentar utilizar dessas formas. E sempre tá procurando um profissional para te ajudar, tá bem, pessoal? Principalmente no início, tudo no início é mais difícil, depois que nós aprendemos, a gente vai desenvolvendo os nossos métodos e tudo vai ficando mais fácil. Se tiverem dúvidas, também estou sempre à disposição, podem entrar em contato comigo através do meu direct no Instagram, aqui pelo YouTube também, tá bom? Então, pessoal, se gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, já deixa o seu like, compartilha com todas as mamães que estão aí amamentando, com os papais também para poder ajudar as mamães e me sigam também lá no Instagram, Maternando Fácil, tá bem? Estou sempre disponível para vocês, para retirar qualquer dúvida, para estar ajudando vocês nesses momentos. Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo.